Pronto. Bom, pessoal, mais uma vez boa noite a todos e a todas. Hoje a gente está justamente para discutir o justnaturalismo, né? A partir do documentário não autorizado, muito bem elaborado, né, pelo grupo do justnaturalismo, coisa de profissional. Vocês podem ver no link que eu disponibilizei, já coloquei no SIGA. E lá se mostra de forma muito didática uma visão geral dessa corrente epistemológico-jurídica que é o justnaturalismo, né? Eu queria que vocês primeiro vou fazer alguns registros aqui. Como é bom ver vocês, né? Como é bom ver vocês que, assim, além de uns pontinhos coloridos na tela, como é aqui do Google Meet, eu vê-los expressando seus pensamentos, gesticulando, tendo uma cara de gente, né? E eu acho que esse seminário vai ser muito, muito prazeroso para mim, particularmente, por vê-los, né? Mais do que eu costumo vê-los a partir desse canal virtual, que é o possível nesse momento. Outra coisa que eu tenho que ressaltar aqui é que esse grupo conseguiu, a partir de só três componentes, esse material tão didático, tão interessante, né, sobre o justnaturalismo, o que aumenta a responsabilidade dos grupos seguintes, que tem 10 componentes. Então, vocês têm que se virar aí para manter o nível, certo? E aí eu quero que vocês coloquem aqui, porque esse é o momento dos mais importantes, sem desconsiderar esse momento inicial da preparação que o grupo teve para expor para vocês, de forma simples e compreensível, a corrente justnaturalista do pensamento jurídico. Esse é um momento muito importante, que é o da discussão, de sanar dúvidas, de instigar questionamentos sobre essa corrente epistemológico-jurídica. E o que é que vocês têm a dizer? Algum questionamento, alguma dificuldade, algo que não foi compreendido? Nada? O povo do positivismo, por exemplo, não vai falar nada contra o justnaturalismo, não? Alguém poderia me apresentar, A gente por ia, exemplo? a gente Oi, ia deixar para a diga, próxima Matheus. aula, professor. A gente ia deixar na nossa Ah, tá apresentação, certo. né? Bem, Inclusive na Matheus. parte. Era surpresa, mas a gente ia aguardar. Inclusive, o primeiro tópico da nossa apresentação seria justamente essa contraposição entre Certo. o justnaturalismo e o justpositivismo. Perfeito. Mas, aproveitando aqui, né, até para dar início a essa discussão, né, uma pergunta para o grupo seria mais no sentido assim. É, Em quais planos o direito positivo e o direito natural se encontram atualmente no mesmo plano? Então, assim, ambos são considerados direitos, porque assim, né, ao longo da história, né, da humanidade, então na Idade Média, na Antiguidade Clássica e até na Idade Moderna, né, esses dois tipos de direitos se encontraram em planos distintos. Então, ora, o direito natural, né, era considerado como superior ao positivo, ora o direito positivo era considerado superior ao natural, né? Então hoje, né, então levando em consideração o nosso ordenamento jurídico, né, os sistemas jurídicos contemporâneos, como é que se encontra essa relação direito natural e direito positivo? Perfeito. Essa é a pergunta, inclusive, que foi feita também por Marcos. Marcos perguntou: o justnaturalismo ainda tem respaldo na atualidade, com teóricos contemporâneos, por exemplo? E aí, grupo? Professor, primeiro eu vou pedir perdão, porque os vereadores acham que vão conseguir meu voto buzinando no meu ouvido essas horas. Não, tudo Aí bem. tem essa poluição auditiva. E segundo, eu vou pedir desculpa se eu me enrolar, porque eu fico nervosa, por isso que eu fiz um negócio já anterior, para eu não ficar tão nervosa. Não, imagina aqui. Na minha opinião, humilde, eu sou muito pacífica, sabe? Então eu acho que não existe meio que uma guerra entre o justnaturalismo e o justpositivismo. Inclusive, eu acho que eles precisam coexistir. Tipo, o direito positivo
precisa se embasar no direito natural, e o direito natural também precisa do direito positivo para ele poder ser efetivado, para ele poder ser garantido. Certo. Mas aí, por mais conciliatória que seja essa posição, a gente pode dizer hoje que ainda permanece vivo o justnaturalismo? Há justnaturalistas nos dias de hoje? Boa noite, professor. Boa noite, Boa noite. Alex. Eu diria que sim, ainda existe, o justnaturalismo ainda está vivo, porém, ele perdeu muito da concepção clássica que ele tinha, né, por exemplo, Certo. do direito natural que vem de Deus, da vontade divina. Então, desde a era moderna, com Descartes, dentre outros, surgiu o racionalismo, e o direito natural, ele se aproximou do direito positivo. Então, eu concordo com Jennifer, não há uma guerra, pelo contrário, eu acredito que ambos são interdependentes. E quanto a existir justnaturalistas hoje em dia, bom, a parte do justnaturalismo na atualidade coube a Bia, que infelizmente não compareceu hoje, ela não está aqui. Então eu não sei dizer se há algum expoente na atualidade, mas eu acredito que sim, deve haver justnaturalistas hoje em dia. Certo. Já que está lembrando aí o nosso Hervada, né? Hervada tem uma postura justnaturalista, né? Apesar de aquele livro ser uma proposta, aquele livro que a gente estudou tem uma proposta realista, mas ele, quando pressupõe a existência de um devido que antecede o próprio direito, de alguma maneira ele tá visualizando a existência de algo que é dado naturalmente, certo? Então, muito bem lembrado por Cartanjac. Eles citaram... Pois não, Lucas? Lucas. Eles citaram o John Finnis também, né, no trabalho. Inclusive, eu estava ouvindo e pensando em perguntas, e aí eu fiquei a fazer sobre os autores da atualidade e tal. E aí chegou no final, pensando justamente no John Finnis também, e aí chegou no final, eles pincelaram a temática. Achei bem interessante. Perfeito. Alguém ia falar? Pessoal, eu estou com um livro aqui, não sei se vocês se enxergam bem, de Léo Strauss, Direito Natural e História, né? E Léo Strauss, de alguma forma, ele se filia à ideia de justnaturalismo. Só que, veja só o que ele coloca aqui, até em apoio ao que vocês estão defendendo agora. Ele fala de um direito natural, mas adverte, a situação será evidentemente diferente caso se faça apelo à lei divina. E aí complementa. Não obstante, a lei divina não é a lei natural, muito menos o direito natural. Certo? Então, Léo Strauss quer com isso fazer uma distinção sobre a base, vamos dizer assim, a base teológica do direito natural, que foi desenvolvida de maneira mais efusiva no decorrer da Idade Média, e a base racionalista, né, que vai surgir mais modernamente, em que o direito natural brota da própria razão, da própria ideia de natureza do homem, da natureza racional, daquilo que o homem constrói com vistas à preservação da sua essência, por exemplo, certo? Então, há essa advertência muito bem colocada, certo? Que é até um reforço do que Jennifer falou quando tratou da sua evolução histórica. Outra questão que merece também desenvolvimento é a situação do direito natural, a relação entre o direito natural e o direito positivo. Vocês já defenderam aqui que o direito natural e o direito positivo não entram em guerra, né? O que a gente pode compreender, em uma certa medida,
é que muitas vezes o direito positivo ele colhe inspiração do direito natural para a formulação dos seus próprios postulados, das suas próprias normas. Então, por exemplo, quando eu vejo estampado na Constituição o direito à liberdade, ou o direito à vida, ou o direito à segurança, o princípio da eficiência, da moralidade, etc., etc., a gente pode entender que esses cânones eles foram inspirados de alguma maneira por diretrizes ditadas pela racionalidade no âmbito do direito natural. Então, aquilo que ecoou como máximas das revoluções liberais burguesas do século XVIII, XIX, de alguma maneira vai se espraiar pelos ordenamentos jurídicos positivos. A ideia de liberdade, igualdade, fraternidade termina sendo incorporada ao direito positivo. Nesse sentido, o direito natural serve até como inspiração inicial do direito positivo. Mas aí surge um problema. E quando o direito positivo ele contraria o direito natural? Porque é muito comum a gente falar em leis injustas, leis antiquadas, leis inadequadas, né? São leis, portanto, fazem parte do direito positivo, mas se contrapõem a uma ideia de direito natural. Quando isso acontece, será que não existe um embate? Estou querendo aqui implantar a discórdia entre esses dois reinos, vamos dizer assim. O que é que vocês acham? Professor, eu acho Não, que Matheus. dentro do contexto da disciplina teve a questão que a gente viu de Creonte, né, e Antígona. E eu acho que isso representa muito bem, porque você tinha um embate, né, entre o direito positivo Lá da e o história do direito direito, natural. né? É. Não é E dessa eita, é disciplina, verdade. não. Não, professor, não, nós tratamos aqui. Eu acho que nós tratamos aqui. Falamos também aqui? Não, a gente falamos sim. Eu acho que Pronto, sim. então ótimo, então ótimo. Já foi spoiler de Mas, história do enfim, direito. eu espero que sim, eu espero que sim. Eu espero que sim. E aí, você tinha justamente esse embate, né, entre o direito natural e o direito positivo, e aí prevalecendo, né? Na verdade, prevalecendo o direito positivo, né? No nosso grupo, quando a gente foi estudar, nós fazendo parte do dispositivismo, né? E quando a gente foi estudar essas diferenças entre o direito natural e o direito Por isso que você positivo, está dizendo que a gente viu prevalece o direito justamente isso. positivo, né? Não, exatamente, uma posição enviesada, né? Na verdade. Bem E imparcial. aí tinha justamente essa coisa, de que o direito natural e o direito positivo, eles conviviam no mesmo plano, mas quando nós tínhamos um conflito, né, apelava-se para o direito mais especial, né, o direito mais específico, né, e aí, no caso, esse seria o direito positivo. Certo. Então, por exemplo, quando a gente vê um direito que segrega as pessoas e que trata determinadas pessoas como sub-raça e que impõe a elas restrições à liberdade e à própria dignidade, confinando-as em guetos, em princípio, e depois em campos de concentração. Quando isso contraria o direito natural, eu vou ter que optar pelo direito positivo. Foi o que aconteceu com o direito nazista alemão. É isso? Professor, novamente aqui, inclusive, né, um dos motivos, né, que você tem dentro do positivismo, você tem o positivismo tradicional, né, que é justamente esse mais apegado geralmente à questão da norma, a interpretação mais mecânica, e é Não dê justamente a spoiler partir da do justo Alemanha positivismo, nazista. não. Não dê Não, spoiler do justo jamais. positivismo, não. Né? E assim, eu acho que o positivismo surge justamente a partir das críticas, né, ao naturalismo. Né? A partir do momento que a gente tem, né, essa negação, essas críticas ao direito natural, ao naturalismo, né, que nós temos a ascensão do positivismo jurídico. Eu vou deixar de dar spoiler, professor. Na próxima aula a É, gente vai contemplar todos esses assuntos. Bia chegou, né? É a Bia do grupo, que ela entrou Eu agora. acho que é. A gente mandou o link pra ela. Pronto, Bia, a gente está falando do seu assunto aqui. Você me ouve?
Oi, professor, estou escutando. Pronto. Bia, a gente está falando justamente, discutindo aqui se há espaço para falar sobre o justnaturalismo nos dias de hoje. E aí foi justamente a parte que lhe coube, o pessoal do grupo disse, não, isso é com Bia, isso é com Bia. Bia é especialista, então a gente está aqui para te ouvir. Professor, eu acredito que há sim sempre espaço, e acho que eu também falei no meu vídeo, inclusive, que é, o Grondona até disse que era algo de ensinar de países subdesenvolvidos, não se atentar a assuntos como a ética e o justnaturalismo, quando a ética está inclusa, né? Mas eu acredito que sim, é sempre uma pauta vigente para fazer parte da atualidade. Certo, mas assim, num mundo cada vez mais complexo, cada vez mais dependente de normas estatais, como é que a gente pode incorporar o justnaturalismo nessa nossa realidade? Ah, assim, professor, eu acredito muito. Uma leitura que eu me lembro muito, que eu acho que você passou no início do semestre, foi aquela de Sapiens, do Harari. E ele falava muito nesse sentido de é preciso ter uma ordem imaginada para se seguir, para ter a eficácia de um sistema. E eu acredito que é sempre bom partir do princípio do justnaturalismo, no sentido de haver uma ordem natural, haver direitos inalienáveis de uma sociedade para poder seguir esse sistema, poder seguir na ordem imaginada, né? Então, acredito que sim, pode se aplicar a qualquer coisa, e é necessário se aplicar isso, porque é necessário para a gente se manter nesse sistema jurídico, é necessário partir sempre de um princípio. Eu penso muito assim. Certo. Agora, se vocês pararem para pensar, Harari, na verdade, defende a inexistência de um direito natural. Porque ele diz assim, o que se coloca hoje como natural, direito natural à liberdade, à propriedade, na verdade, a natureza não dá nada mais do que habilidades e aptidões. Então, a natureza, na verdade, dá ao homem o polegar opositor, dá ao homem a possibilidade de andar em pé, né? Dá ao homem a capacidade de mastigar, isso é natural. Mas a natureza, né, a biologia, não dá ao homem uma distinção entre percepções de negros e brancos, né? Entre as castas mais abastadas ou não, entre judeus e arianos, entre faraó e servo. Isso tudo faz parte do reino da ordem imaginada. Portanto, de algum modo, Harari é um pouco cético em relação à existência de um direito natural. Para vocês terem uma ideia, eu estou com o livro dele aqui, não por acaso, né? Ele faz menção, ele faz a desconstrução no seu livro Sapiens da Declaração de Independência dos Estados Unidos, que começa assim: consideramos estas verdades evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, que são dotados por seu Criador de certos direitos inalienáveis, que entre esses estão a vida, a liberdade e a procura de felicidade. Nada mais direito natural, né, pessoal? Direitos inalienáveis, todos são criados iguais, né? Dotados por seu Criador, né, com C maiúsculo, ou seja, a entidade divina que dá a esses homens esses atributos, e direitos básicos como a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Ele vai desconstruir vamos dizer assim, esse mandamento, né, que está previsto na Declaração de Independência dos Estados Unidos, sob o prisma da biologia, para escrever dessa seguinte maneira: consideramos estas verdades evidentes por si mesmas, que todos os homens evoluíram de forma diferente, ou seja, eles não são iguais, mas eles evoluíram de forma diferente, nasceram com certas características mutáveis, porque as pessoas, diferentes raças, diferentes civilizações, diferentes povos tiveram também desenvolvimentos diferentes. E não apenas Harari, mas antes dele, Jared Diamond
defende que essas diferenças foram muito mais decorrentes de aspectos geográficos do que propriamente biológicos, ou melhor dizendo, naturais, da natureza, do DNA das espécies, das diferentes espécies, né, não diferentes espécies, mas diferentes raças humanas. Que entre essas estão a vida e a procura do prazer, né? Ele não fala mais de felicidade, mas a procura do prazer. Há uma desconstrução completa, né? E ele diz que com isso pode até chocar aquelas pessoas que dizem, mas é claro que as pessoas não são iguais. Eu sei que as pessoas são diferentes. A gente vê aqui várias bolinhas, até as bolinhas são diferentes. Tem uma bolinha azul que com um A, tem uma bolinha laranja com B, com R, com uma verde com A. Então, até vocês são representados de forma diferente, porque tem nomes diferentes, tem características diferentes e tal. Mas há um consenso de que essas diferenças, elas são, vamos dizer assim, relativizadas, elas são, de alguma maneira, diminuídas para que a gente possa conviver de maneira mais pacífica. Mais uma vez, ele diz que isso nada mais é do que uma ordem imaginada, do que aquela construção de ordenação artificial, portanto não natural, que faz com que as pessoas vivam em harmonia. Mas, afinal de contas, não é esse o objetivo do direito, né? Fazer com que as pessoas vivam em harmonia? Portanto, há uma crítica muito clara ao direito natural, que, por outro lado, não é seguida por Léo Strauss, por exemplo, no seu livro, certo? Pois não, Bia? Eu interpretei dessa forma também, que assim, ele falava que as pessoas evoluem de formas diferentes, mas ao final da leitura eu também entendi que, exatamente como você disse, que isso era necessário, meio que se alienar dessas diferenças, para podermos seguir com um sistema eficaz, para podermos seguir em harmonia, né? E ele até falava que ao nos desprendermos desse sistema, a gente só estaria indo para um outro sistema. Nunca seria Perfeito. possível se libertar totalmente disso. E eu interpretei mais ou menos assim também. A gente sai de um muro, vai para outro, né? Exato, essa frase mesmo que ele usa. Perfeito. Outra questão que eu queria discutir com vocês, pessoal, Alex falou de alguma maneira, né, no vídeo lá, ele igualou o justnaturalismo ao direito natural, o jurispositivismo, o direito positivo. A gente pode falar que são a mesma coisa, então quando eu disser direito natural, eu estou me reportando a justnaturalismo, direito positivo, justpositivismo. Direito natural é a mesma coisa de justnaturalismo, e direito positivo é a mesma coisa de justpositivismo. Professor, pode falar, Bia. Hã? Não, pode falar, desculpa. A gente também se deparou com esse mesmo questionamento no começo do trabalho, que a gente estava desesperado, né, de ser só 3 pessoas, e a gente não tinha muito com quem discutir. Mas, assim, o que eu entendi das minhas leituras é que o direito natural é o direito em si, e o justnaturalismo é a doutrina. Perfeito. Logo, a gente tem que ter cuidado para não igualar as duas coisas, né? O direito natural é o objeto de estudo do justnaturalismo, né? Da ciência, a ciência do direito imaginada pela doutrina justnaturalista. Então, para o justnaturalismo, o que vai ser estudado vai ser o direito natural, certo? Então, o justnaturalismo é uma corrente epistemológico-jurídica, uma corrente da ciência do direito, que vê o direito como direito natural. O juspositivismo, por sua vez, ele vai estudar como objeto da ciência do direito o direito positivo. Então, por exemplo, por mais que ele enxergue a possibilidade de o direito natural inspirar o direito positivo, essa não é uma abordagem científica. Pode ser uma abordagem etnológica, histórica, sociológica, portanto, de uma abordagem zetética, né?
mas a abordagem dogmática da ciência do direito juspositivista vai enxergar apenas o direito positivo, certo? Ou seja, aquele direito que tem validade em determinado local, em uma determinada época. Ok? Então, cuidado para a gente não fazer essa confusão. Professor, Não, Alex, eu pensei em usar como sinônimos mais para fins didáticos, entendeu? Mas é isso mesmo que o senhor disse. O direito natural é aquele direito em si. Por exemplo, o direito à vida seria um direito natural. O direito positivo, por exemplo, uma lei, qualquer lei, a Constituição, o direito positivo. O positivismo seria a doutrina. É isso mesmo. Perfeito. Isso. Professor, Quem mais? e tanto é essa diferença que você tem diferentes tipos de positivismo. Então, assim, você tem um positivismo mais tradicional, outro crítico, né? Que versam sobre o mesmo objeto, né, no caso é o direito positivo, mas que versam de formas distintas, né? Então, assim, é uma doutrina justamente por causa disso. Perfeito. E o justnaturalismo? Como é que ele vai se apresentar nos tempos de hoje, né? Porque críticas vocês vão encontrar em todas as correntes epistemológicas jurídicas. A gente já apresentou várias aqui ao justnaturalismo. Como é que ele se reinventa? Porque a gente viu que o justnaturalismo nasce com a matriz teológica, vai para uma matriz de racionalidade, né? E como é que ela se sustenta hoje? Ela é aplicável nos dias de hoje? Esse livro de Léo Strauss, ele vai surgir logo após a Segunda Guerra Mundial, né? Então, ele, na verdade, é fruto de várias palestras, conferências que ele dá na Universidade de Chicago, né? Lá em 1949. Portanto, logo após uma das maiores barbáries registradas na história da nossa civilização, né? Da civilização humana. E aí, como é que isso vai impactar? Como é que o Holocausto, por exemplo, impacta a obra de Léo Strauss? Ele vai dizer que sob sob os auspícios de um direito positivo, ou seja, o respeito à ordem ditada pelo Estado, a gente concebeu o direito nazista alemão. Um direito que segregava judeus, eslavos e pessoas com deficiência, por exemplo, ou que se reputasse com desvio moral, como os homossexuais, e isso era tido como o direito positivo daquele Estado. Muitos nazistas, eles direcionaram centenas, milhares de pessoas aos campos de concentração e às câmaras de gás. Isso foi registrado depois, foi comprovado historicamente. E o que é que veio em contraposição a esse direito positivo que se tornou ou que se mostrou tão hediondo, tão falho? O Tribunal de Nuremberg. O Tribunal de Nuremberg vai se contrapor a inclusive contrariando alguns dos postulados mais elementares do direito penal, por exemplo, da previsão ou anterioridade da lei penal, vai julgar esses criminosos de guerra, claro, os perdedores, né, alemães, e condená-los, vai terminar condenando-os por crimes de guerra a partir de cânones que não estavam previamente estabelecidos. Isso é visto por muitos como uma forma de incidência do justnaturalismo no momento de gravidade da própria civilização, certo? Então, observem que o que a gente vai perceber é que o justnaturalismo, ele termina incidindo, termina eclodindo, ou se fazendo mais importante, nos momentos de crise grave do direito positivo, certo? Vocês devem se recordar que quando a gente falou sobre a própria
a ideia de complementariedade das normas morais, da moral em relação ao direito, de Robert Alex, há um recurso, né? Como há um recurso à moralidade, há um recurso a algo que paira por detrás ou acima do direito positivo, quando o direito positivo não dá resposta satisfatória aos problemas daquela sociedade, certo? Então, o justnaturalismo, ele ainda tem razão de ser, apesar de serem poucos os seus defensores convictos e confessos nos dias de hoje. Hoje a gente vai encontrar com muito mais facilidade positivistas e suas mais diversas matizes, né, do que justnaturalistas. Obviamente. Vocês vão ver pelo nosso curso, né, e pelos profissionais do direito mesmo. Principalmente no sistema romano-germânico, eu vou ter muito mais respeito à lei positiva pela sua objetividade, pela sua segurança, pela sua certeza, do que propriamente a postulados que eu posso inferir da racionalidade humana. Isso é muito mais complicado. Apesar de que, no caso concreto, muitas vezes é a esse postulado, que por vezes é fluido, que eu vou terminar invocando, certo? Como vocês vão perceber. Ok? O que mais? Só complementando isso que você Oi, está não, Lucas. falando, nesse pós-guerra que o senhor falou, tem acho que é uma teoria, né, a fórmula de Radbruch, foi proposta por um autor, e a ideia é justamente que se uma lei for extremamente injusta, ela não deve ser aplicada pelo magistrado, né? Então já é justamente evocando um direito natural aí de justiça para basear a aplicação da lei positiva. Perfeito. É dentro daquela ideia, inclusive de Hervada, de que o justo é assegurar o devido a cada um. Assegurar o devido. E o que é esse devido? É o que está na lei positiva? Não necessariamente. O devido, ele precede a lei positiva, né? E aí a lei positiva, quando não responde satisfatoriamente a esse anseio, então ela tem que ser adequada. E, segundo Hervada, essa adequação se dá a partir do direito natural. O que mais? Muito boa discussão. Estou gostando porque ela vai além do ótimo documentário que vocês realizaram, né? O que mais, pessoal? Alguma outra pergunta ao grupo? Tá tudo tranquilo? Posso fazer uma pergunta daquelas bem complexas em relação ao assunto de hoje, né? Para vocês responderem, né? Tranquilo, pessoal? Acho que sim, professor. Foi tudo bem Pronto. explanado. Ok. Então eu vou suspender Professor, aqui. Oi. Pois é. permite uma pequena parte? Pois não, pode dizer. Sinceramente, eu só quero parabenizar o professor, eu disse até os colegas no grupo, se não estou enganado, pela profundidade a qual o senhor está nos levando com esses assuntos, fugindo aquela coisa do livro tão somente, né? E isso só tem a nos enriquecer e tornar mais significativa a aprendizagem. Obrigado. Eu não conhecia esse assunto que a gente está estudando para apresentar no caso do nosso grupo, mas já pude descobrir uma série de coisas, né? O que, modesta parte, facilitou até uma leitura que eu fiz em inglês, e isso até alegra muito. Então, parabenizar realmente, não é missa de curso presente, não, mas pela forma como o professor está nos levando a sair daquela coisa só de frente mesmo, né? Era a minha palavra. Muito boa a sua intervenção, Zé, que assim, que eu fico muito feliz com essa percepção
E aí vou dividir um pouco, vou dividir em grande medida esse reconhecimento com o próprio grupo que apresentou, né, que teve o trabalho de fazer um documentário tão bem feito, tão elaborado, abordando aspectos dos mais diversos do justnaturalismo, né? Eu espero que esse vídeo fique disponível, porque vai servir, inclusive, para todos os grupos desse semestre, mas os estudantes dos semestres que vêm, né? Então, Professor, não, o vídeo não é público, mas, tipo, todas as pessoas que têm o link podem acessar ele. Então, ele é público, mas ele é meio que secreto, entendeu? certo, então eu entendi. Eu vou tornar público esse link para poder ficar público de verdade, então. Tá bom. Foi muito bem elaborado, né? A participação de vocês nos debates também foi muito efusiva, e eu gostaria também de reconhecer esse mérito. Se não houvesse o debate, seria brindado com o documentário, mas o nível de discussão seria muito mais raso, né? Então, como o Zé Santos ressaltou, a gente enfrentar o problema de maneira a partir de um diálogo, de um debate, nos traz muito mais frutos, nos traz muito mais ensinamentos, né? Essa é a proposta que a gente tem feito desde o princípio na disciplina, de um olhar crítico em relação a todos os assuntos que a gente vai tratar ao longo dessa disciplina, ok? Algo mais? Professor, Oi, Matheus, quando acaba a aula, o nosso grupo de positivismo pode falar com o senhor rapidinho sobre algumas ideias? Pode. Ok. Bom, eu vou fazer o seguinte. Professor, o grupo de realismo jurídico também queria só ter algumas dúvidas. Tranquilo. Eu vou interromper aqui a gravação